Amém, amado? Dá uma olhadinha assim em volta, aí da igreja. Tá bonito ou não tá? Sabe o que tem de mais bonito nessa igreja? Vocês. O povo de Deus é o maior patrimônio que nós temos na igreja. Nosso maior patrimônio não está em coisas. Nosso maior patrimônio são pessoas. E eu confesso a vocês que eu estava contando as horas para chegar a essa hora. E de manhã nós fomos visitados com uma glória tão poderosa. Quem estava aqui de manhã na escola bíblica? Levanta a mão aí. O pessoal do CPT também. Eles estão lá com a pastora. Amado, foi tão poderoso, tão forte, que o Espírito Santo pediu para que eu repetisse a dose hoje à noite. A segunda parte que eu ministraria domingo que vem, eu vou ministrar agora. Então, de manhã nós tivemos a primeira parte, mas uma primeira parte muito poderosa. E eu creio que a segunda não vai ser diferente da primeira. Eu quero profetizar que hoje marcos serão estabelecidos na minha vida e na sua. Coisas tremendas vão acontecer a partir de hoje. Se você permitir, Deus vai operar grandemente na tua vida. Porque o diabo é ladrão, sim ou não? Tu já viu um ladrão ligando para alguém que ele quer assaltar e falar assim: oi, tudo bem? Boa noite. Eu estou pensando em te assaltar amanhã. E eu queria saber se amanhã, por volta de mais... Eu só posso 8 horas, porque se eu não puder, eu não te assalto 8 horas. Eu só posso 8 horas. Dá para você me esperar para mim poder ir aí te roubar e fazer aí, gerar uma destruição no celular? O diabo faz isso. Ele chega. Amado, quando tu pensa, o capeta chega. Onde são esse inferno? Onde são esses troços? Tá ali com o revólver na tua cabeça. Mas o Espírito Santo, como é que é? O Espírito Santo é assim, ó. Ele é tão cavaleiro, que ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Diga assim: o Espírito Santo está à porta. Ai, meu Pai, ainda estou embebecido. Estou debaixo do efeito, amado, que o Senhor gerou de manhã aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Presta atenção na palavra. Pois Abrão, da idade de 19 anos. Quanto? 99 anos. Um garotão. Apareceu o Senhor Abrão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja imperfeito. Não está assim? Tá ok. Anda na minha presença e mantenha os seus defeitos. Não. E porei o meu conserto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo serás o pai de uma multidão de nações. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto.
Você crê nessa palavra como poderosa? Você crê que Deus falou exatamente assim com Abraão? Você crê que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão? Desocupa suas mãos. Dê a melhor salva de palma que você pode para o Senhor e para a sua palavra. Pode se sentar. Que coisa linda, irmão. Estou falando de você não, Lu. Só porque você está bonitão de terno, mas estou falando com ele. Olhou para mim todo se sentindo. Coisa linda ver a igreja do Senhor assim. Eu tenho um sonho. Eu queria que você me ajudasse a realizar esse sonho. Você me ajudaria? Se você tivesse condições de me ajudar a realizar um sonho, você me ajudaria? Se você tivesse toda a condição de me ajudar a realizar um sonho, você realizaria? Eu aprendi uma coisa, que quando você se esforça para realizar os sonhos de outras pessoas, Deus realiza o teu sonho. Me pergunta, qual o seu sonho, pastor? Ver uma escola bíblica dominical como eu estou vendo assim aqui hoje. E, ó, tem uns evangelistas da escola bíblica dominical que vão te procurar. Eles vão no amor, no talento que Deus deu a eles. E vai falar com você, poxa, não estou vendo você aqui na escola bíblica dominical. Tirando os ministros que estão apanhando lá, bem lá com a pastora, o restante, amado, diga assim: eu não tenho motivos para não estar aqui de manhã na escola bíblica dominical. Alguns motivos, me fizeram gravar até um vídeo, irmão. A mídia tá que tá, irmão. E me deu um, você não pode sair sem gravar um vídeo. Eu falei, que isso, gente? E em breve vocês vão ver no telão, não sei aonde, na igreja, no grupo, chamado aí para fortalecer você. Sabe por quê? Porque o arrebatamento da igreja está chegando. E ó, são poucas igrejas, e a Transformar é uma delas, que está preparando a sua igreja para o arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. E do jeito que a carruagem vai andando, do jeito que as coisas estão, nós não temos muito tempo. E eu vou desabafar, irmão. Eu preciso colocar algumas coisas para fora. Me ajuda, irmão? Fiquei triste de não ver muitos rostinhos que eu estou acostumado a ver aqui de manhã na escola bíblica dominical. E aí eu fiz uma pergunta em um consenso, irmão, dos irmãos. Falei, por que os irmãos que estão vindo quase que direto na escola bíblica dominical não veio hoje? Unânime, pastor, a chuva. Aí eu falei com eles o seguinte: se o arrebatamento da igreja acontecer no pode acontecer de você chegar na igreja e não encontrar muitos dos irmãos que você está vendo aqui. Mas cadê? Cadê o pessoal da mídia? O pessoal da intercessão, cadê o pessoal da intercessão? Cadê os ministros destas casas? Me ajuda, quem mais a gente falou de manhã?
Cadê as tias do Ministério Infantil? Preste atenção, eu vou falar. Por várias vezes você vai me ver falando isso. Nós fazemos parte da geração do arrebatamento da igreja. Não vou dar uma data porque eu não tenho como sobrenome Nostradamus. Nem se tivesse. Isso aí, pastor Cláudio. Mas nos meus cálculos matemáticos, espirituais, usando equações do segundo grau, misturada com exponenciais, usando a trigonometria, a geometria analítica. Fiz umas contas, irmão. E no meu entendimento, eu acho que em até, quando eu falo até, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 7 anos, pode ser daqui a 10, no meu entendimento. A igreja não tem mais de 10 anos, sendo que isso pode acontecer a qualquer momento. E aí eu te pergunto, olha no meu zóio. Olha, mira-me, mira-me. Você está preparado? Você pode ser boca de Deus para alguém nessa noite e dizer, você está preparado? É possível. E aí o povo que veio de manhã está proibido de se manifestar, que já foram ministrados nesse ponto. É possível, humanamente dizendo, um homem atingir a perfeição aqui? Sim, não. Vou perguntar de novo. É possível o homem, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, né? Atingir a perfeição aqui na Terra, sim ou não? Viu como há divergência? Viu como há? Tem pessoas que acreditam, e eu respeito isso, tá, irmão? Mas é importante que a gente olhe para a palavra. Qual é o norte? Quem decide? O sim e o não? Deus. Michele, futura pastora Michele, que está ao lado do futuro pastor Paulo Eduardo. Meu Deus, forte demais, amado. Essa palavra é muito poderosa. Ai. Deus, ele pede ao homem alguma coisa que ele não pode cumprir? Deus pede alguma coisa que nós não podemos cumprir? Eu vou para o texto de novo. Bota aqui de novo 17, lindo. Caramba, que camisa bonita, Vinícius. Quando tu não quiser mais ela, tu me dá para me tirar uma onda? Vou mandar minha sogra largá-la umas 5 vezes, mas eu vou entrar nesse tecido aí. (17:1). Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe:
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e mantenha assim perfeito. Se Deus pede a Abraão perfeição, a gente só precisa entender qual nível de perfeição e qual o referencial. Perfeição semelhante a Deus? Impossível. Mas uma perfeição a nível de varão e de varoa perfeita é extremamente possível, e esse vai ser um ponto diferencial no dia do arrebatamento. Deus vai vir buscar um povo que está em rota, em busca, e que não esteja usando bengalas e falácias malignas para justificar os seus atos pecaminosos. Pastor, mas todo mundo peca, eu sou pecador. Uma pessoa que está em processo, em rota de perfeição, pode pecar? Pode ou não pode? Não deveria. Isso não dá margem para você pecar. Mas ainda que você venha a pecar, você tem uma chance. Se você tiver 2 atos. Me pergunta quais são, pastor? Confessar. Mas só falou 2 atos. É porque a confissão vai ter que ser dupla. Porque se você pecou, você sempre peca contra alguém. E aí eu me conserto com Deus. Pedir perdão a Deus, está tudo certo. Não, mas tu pecou contra a sua esposa. Você vai ter que confessar para a sua esposa, para que as bênçãos do Senhor não venham sobre você pela metade. Deus me autoriza agora, em nome do Espírito Santo eu falo isso. Se vier alguém aqui com fé e crer na oração que eu vou fazer, eu creio que Deus vai operar. E a oração é a seguinte: quem quer aqui receber uma poderosa unção de Deus para receber bênçãos pela metade? Bênçãos pela metade, quem deseja? Uma meia cura, uma meia cura. Uma meia mudança, já é alguma coisa, sim ou não? Pastor, estou com um problemão. Deus vai resolver pela metade, vem cá. Quem quer? Se você quer receber a bênção completa, você tem que ser completo com Deus. Se você se consertou com Deus, 50% já foi feito. Mas eu tenho que chegar para a pessoa que eu pequei e falar com ela: puxa, me perdoa. Eu fiz isso. E esse momento tem que ser um momento assim, direcionado por Deus. Não pode ser hoje, a não ser que o Espírito Santo esteja te conduzindo hoje. Porque você não pode fazer isso porque o pastor falou. Porque se você fizer isso antes do tempo, o que está ruim fica pior. E você ainda bota na minha conta. Não, eu estou fazendo porque o senhor falou. Ainda vem para mim. Então, o perdão e o conserto, você tem que estar desarmado. E você tem que pedir a Deus para te desarmar de todas as argumentações. E preparar o coração de quem você vai pedir perdão. Porque se o coração do outro não estiver preparado, dá ruim, irmão. Dá ou não dá? Sabe qual é o nome disso? Perfeição aos olhos de Deus. Então, o que é atingir essa perfeição que Deus pediu de Abraão? Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Qual veículo? O que eu posso fazer para alcançar esse nível? E subir de patamar? A resposta está na palavra.
eu preciso andar na presença de Deus. E ter essa palavra como a minha bússola, como a minha regra de prática e de fé. Se as minhas ações e as minhas atitudes estiverem de acordo com a palavra, eu estou na rota de perfeição para com Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Essa perfeição, ela é extremamente possível. Repita isso para você mesmo. O que eu falei? Essa perfeição, mais uma vez, essa perfeição, está fraco. Essa perfeição é extremamente possível. Seja a boca de Deus para alguém que Deus te direcionar e diga, essa perfeição é extremamente possível. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. É fácil, irmão? É fácil atingir esse nível? É fácil chegar nesse patamar? Mas Deus não te chamou para as coisas fáceis. As coisas fáceis qualquer um faz. E deixa eu te falar uma coisa, não é para massagear teu ego. Você não é qualquer um. Você é um eleito. Você é uma eleita. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. As coisas fáceis são para qualquer um. Mas as coisas difíceis são só para os escolhidos. Só os escolhidos glorificam e exaltam o nome do Senhor. Então, fácil não vai ser, porque Deus não nos chama para coisa fácil, irmão. Tu acha que é fácil pastorear um rebanho? Mas Deus nos chamou. E essa dificuldade, ela fica mais suave se eu permitir a condução do Espírito Santo. No mundo, Teresa falou, não vai ser fácil, irmão. Mas por que se torna mais difícil para uns do que para os outros alcançar esse nível? Por causa de uma coisinha que Deus pediu aos seus discípulos e que de repente até hoje você ainda não deu para Deus. Algo que talvez você precisa hoje colocar em prática. Me pergunta o que, pastor? Jesus disse na sua palavra: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. E talvez você está na igreja, você até entregou a sua vida para Jesus, você participa dos cultos, você é dizimista, você faz parte da comunidade aqui da fé, mas você ainda está resistindo às mudanças e às transformações que o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Talvez você tenha dificuldade de negar a tua vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Um exemplo rápido e prático. Às vezes a gente paga afronta por afronta. Não quer falar comigo, ó? Tô nem aí. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a gente não pode pagar o mal com o mal. Então, para que eu esteja na rota de perfeição, eu vou precisar estar alinhado com essa palavra. Por isso, os cultos de escola bíblica dominical é extremamente essencial para a sua vida. Porque são cultos de ensino que vai abrir a sua mente, vai ampliar a sua visão espiritual e vai produzir com a ação do Espírito Santo a mudança e a transformação que Ele quer produzir em você. O problema é que nós somos difíceis, irmão. O que é mais difícil é que nós somos muito difíceis.
E aí quando nós somos difíceis, a coisa se torna mais difícil. Porque na verdade, eu não quero ter Deus como Senhor. Eu quero ter Deus como um hóspede. E um hóspede muito bem tratado, no melhor quarto que eu tenho do hotel. Eu sou dono de um hotel agora. Aí eu pego Cristo, vejo qual é a melhor suíte que tem no hotel. Senhor, tu vai ficar nessa suíte, porque o que eu tenho de melhor eu vou dar para o Senhor. Você vai ser o meu hóspede mais bem tratado. O Senhor vai ficar aqui, ó, nesse quartinho. Mas o comando do hotel ainda está sobre a pessoa. Enquanto os discípulos tratavam Jesus como um hóspede e colocaram ele no melhor lugar da embarcação, fica aí, Senhor, na proa aí, tem uma almofadinha, deita, fica em paz. Cuidavam bem dele, davam honra, cuidava direitinho, e ele está lá dormindo. E Jesus não roncava. Eu não vou nem entrar nesse manto para a gente, não desviar da palavra. E a tempestade veio, irmão. Porque diga comigo, a tempestade, ela vem. Vem ou não vem? E a questão é como eu reajo, como eu ajo em meio à tempestade. E os discípulos lá tentando de todas as maneiras resolver aquele problema, e Jesus dormindo. Mas quando eles viram que esgotaram todas as suas forças e recursos para resolver aquela situação, eles decidiram incomodar o mestre. E diz, mestre, estamos perecendo. Não importa que pereçamos. E aí, traduzindo em miúdo, é como se o Senhor, peraí, vocês vão entregar o controle da embarcação para mim? É isso que vocês estão querendo dizer? Porque até então eu estou muito bem tratado aqui, mas eu não estou no controle. De repente você trata, tem um temor, tem uma honra com Deus, um tratamento assim diferenciado. Você trata Deus com temor, pastor, Deus me livre, eu tenho muito temor a Deus. Que maravilha! Você tem honra, você tem ofertas, você tem muita coisa, mas está te faltando o principal. Qual é o principal? Controle. Fala, Deus, faz o seguinte agora. Assume a embarcação, assume o controle de tudo e eu vou dormir na popa. Vamos trocar de lugar. E eu creio que Deus está me usando para falar com pessoas até pela internet. Porque você pode ser um servo de honra, mas você ainda não entregou o controle totalmente das suas emoções, do seu temperamento, das suas decisões, das suas escolhas, da sua vontade, dos seus desejos. Ainda o que impera é você. Muitas pessoas buscam a Deus quando dá ruim. Beleza. Mas seria muito melhor que buscasse a Deus antes de dar ruim. E por misericórdia ele age, mesmo quando dá ruim. Mesmo ele não sendo o senhor daquela casa, por misericórdia ele age. Eu quero profetizar aqui hoje. Nós vamos voltar para a rota da perfeição. E sabe o que é um dos pontos que estabelece essa perfeição na vida de um homem, de uma mulher? É quando eu reconheço que eu preciso andar nessa rota. Porque eu olho para mim e eu vejo as minhas imperfeições, e isso me incomoda. E tem que incomodar você também. Porque essas imperfeições já eram algumas delas para ter saído há muito tempo da sua vida. E porque elas ainda persistem. Porque Cristo ainda não é o seu Senhor. Eu vou falar uma coisa forte que vai doer agora. Agora eu estou avisando antes de bater. Eu sempre aviso. Quem está preparado para ouvir uma bomba atômica, irmão? Vai machucar mesmo. É para machucar. Agora é para machucar. É para, assim, tipo assim, caramba, vai ser... Eu estou contando que você tem a estrutura para ouvir o que eu vou dizer. Tem pessoas que andam na presença do Senhor que tem menos temor dele do que o diabo.
por que que o diabo não segue a Deus? Porque ele não é o seu Senhor. Porque se o diabo se submetesse a Deus, ele nunca teria se rebelado contra Deus. Ele permitiria que o Senhor o conduzisse. O problema é que nós queremos estar no comando, irmão. Queremos estar no controle. Mas eu quero profetizar que esse controle vai mudar de mão hoje. Porque presta atenção, e a Bíblia alerta, hein? Alô? Girocóptero, aquele negócio da polícia? Da ambulância? Como é que é o nome? É girocóptero? Giroflex? O giroflex de Deus está assim, ó. Enquanto o controle da sua vida não estiver totalmente na mão de Deus, você vai sofrer aflições que já deveriam ter sido vencidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O problema é que nós vivemos o versículo ao contrário. Que versículo que a gente vive ao contrário? Bota aqui Tiago. Não bota não. Eu vou ler primeiro na forma invertida e depois você bota na forma correta. Na moda invertida. Sujeitai-vos, pois, ao diabo. Resisti ao Espírito Santo e ele fugirá de vós. Forma correta. Bota aqui a forma correta. Sujeitai-vos, pois, resistir a quem? E o que acontece? Em nome do Senhor Jesus, que eu vou falar aqui olhando também para a câmera. Para de resistir o Espírito Santo, rapaz. Seja a boca de Deus para alguém que Deus te direciona. Diga, para, hoje, agora, de resistir ao Espírito Santo. Porque, amado, nós somos mais difíceis do que o diabo. Porque Deus não vê nenhum problema em mudar a nossa vida e tiver que bater de frente com o diabo. Isso para ele, ó. O problema que Deus encontra para operar as mudanças e a transformação na nossa vida, a resistência vem de quem, irmão? Diga assim, minha. Diga assim, eu sou o maior obstáculo que Deus está encontrando para transformar a minha vida. Agora seja profeta, cara de profeta invocado. Profeta invocado, diga assim, você é o maior obstáculo que Deus está encontrando para mudar e transformar a sua vida, o seu temperamento, as suas emoções, o seu caráter. Amado, a gente se sente, sabe, como se a gente fosse medindo força com Deus. E ó, já viu aquele pai que deixa o filho fazer o gol? Né? Ele abre, ai, gol, meu filho. E de uma certa forma, a sua vontade está sendo prevalecida contra a vontade de Deus. Mas vai chegar uma hora que ele não vai mais permitir que isso aconteça contigo. E espero que você não tenha que reconhecer isso num leito de hospital. Que não seja preciso eu visitar você lá. Caramba, tu poderia ter evitado isso, hein? Imagina tu receber a visita de um pastor e o pastor ter que falar isso para você. Pô, eu falei lá no culto dia 30, hoje é dia 1º, né? Dia 1º de outubro, eu falei para você. Pô, precisou eu ter que vir aqui no hospital para você tomar as decisões que você está disposto a tomar agora. A questão é, será que vai dar tempo de você sair desse leito? Porque se Deus tiver misericórdia e ainda te levar no leito antes de você partir, Deus
preparar você e levar, menos mal. O ruim é que às vezes não dá tempo. Um infarto fulminante, quem controla? Quantas pessoas você conhece que dormem e não acorda? Ih, partiu. Infarto fulminante, levaram. Não deu tempo. Um acidente, sabe, inesperado. Pastor, está repreendido, o senhor está lançando praga. Não, eu estou te alertando. Lembra do giroflex? Eu estou te alertando enquanto é tempo. Para que esse mal não te atinja. E que não seja necessário situações desastrosas, das quais você nunca gostaria de ver, muito menos Deus. Tem situações que nós vivemos que Deus nunca imaginou, não estava na agenda de Deus passarmos por situações que nós às vezes passamos. Tudo isso por causa de quê? Por causa de uma resistência. Por causa de uma resistência a uma mudança, a uma transformação. Mas olha onde você está. Dá uma olhadinha onde você está. Já viu onde você está? Qual o nome da igreja que você está? Hoje é noite de transformação na sua vida. Hoje é noite de mudanças e de transformações poderosas. Eu fiz uma colinha aqui antes de eu terminar. O que é uma pessoa perfeita aos olhos de Deus? Eu fiz uma colinha, porque eu tenho uma mente abençoada. Mas às vezes eu preciso de ajuda. Perfeita aos olhos de Deus é aquele que está na rota da perfeição. Que reconhece as suas imperfeições. Primeira coisa para mim entrar na rota da perfeição é reconhecer elas. Quantos aqui reconhecem que precisam entrar nessa rota? E reconhece as suas imperfeições e reconhece que precisa de mudança e de transformação? Levanta a mão e dá glória a Deus. Então o primeiro passo é você reconhecer, glória a Deus por isso. Reconhece. E aí você passa a ter a força que você não tinha para negar o seu eu. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos. Você tem a força. Você não é o He-Man, você é melhor do que ele. E o teu poder não vem pelo castelo de Grayskull. Você não é She-Ra, você não é He-Man. Você é muito melhor do que isso. E você tem a força. Diga, a força que você precisa. Fala bem forte, a força que você precisa. Não, mas fala com voz de profeta para alguém que Deus está te deixando. Diz que a força que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Agora diga assim, batendo no peito. Eu tenho a força. E você não é She-Ra nem He-Man. E essa força que muda. Essa força que transforma. Ela está agindo aqui nesse lugar. Uma pessoa perfeita aos olhos de Deus é aquela que anda na presença e pratica a palavra. Ela não só conhece, mas ela pratica a palavra. Facilidade para se arrepender, tem temor, tem confiança, tem fé, tem santidade. E aí uma pessoa que está nessa rota, sabe o que acontece? Abraão era perfeito? Sim ou não? Era perfeito, sim ou não? Não. Porque Deus não vai pedir alguma coisa a alguém que já tenha atingido. Se Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito, é porque ele era imperfeito. E se Deus está falando com você, anda na minha presença e ser perfeito, é porque tem muitas imperfeições que precisam ser corrigidas. E que essa correção e essa mudança, essa transformação, você não vai conseguir realizar por você mesmo. Por isso você está aqui. Porque se você não precisasse de Deus, ou achasse que não precisasse de Deus, como muitos acham que não precisam de Deus, porque muitas pessoas que hoje não estão na igreja, são porque eles acham que não precisam de Deus. Mas graças a Deus você está aqui. E reconhece que precisa. Só os que reconhecem que precisam de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus.
E aí quem anda nessa rota é visitado pela glória. Deus visitou Abraão com 99 anos, mas chamou ele com 75. 25 anos praticamente, depois que Deus chamou Abraão, Deus ainda continuou falando com ele, identificando suas falhas, identificando suas imperfeições, mas cobrando dele um posicionamento. Em outras palavras, era como Deus estiver falando: tu está vacilando, Abraão. Está fazendo umas coisas aí que eu não estou gostando. E não são perfeitas aos meus olhos. Ó, anda na minha presença e seja perfeito. Porque a vontade de Deus, quando o arrebatamento vier, é que ele encontre pessoas buscando e se esforçando e colocando o reino de Deus e os céus como uma prioridade na sua vida. É essas pessoas que serão arrebatadas. Ainda que elas não tenham atingido o nível que Deus gostaria que elas atingissem. Mas são essas pessoas que Deus vai vir buscar, que não somente estão na rota da perfeição, mas que estão permitindo ser moldado e transformado, que reconhece: Deus, eu sou tão falho, Deus, eu sou tão imperfeito, eu tenho tantas coisas, eu tenho tanta dificuldade, eu sou uma pessoa difícil. E alguns chegam ao ponto, ao clímax, e reconhece a dizer o ponto assim: Deus, eu não sei como as pessoas me suportam, porque eu não estou me suportando mais, nem eu estou me aguentando mais. Sou uma pessoa tão difícil, que nem eu mais estou me aguentando. E quando essas pessoas realmente rasgam seu coração diante de Deus, isso é perfeito aos olhos do Senhor. E aí acontece na vida dessas pessoas o que aconteceu na vida de Abraão, e eu quero profetizar que vai acontecer na minha vida e na tua vida hoje aqui. Me pergunta o que, pastor? Mudanças de rota, de destino, transformações que vão gerar mudanças. E quando essas mudanças acontecem, gera mudança ao meu redor. Porque não é o meu esposo, não é a minha esposa, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a minha irmã que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Diga assim: quem tem que mudar sou eu. E se você reconhecer isso diante de Deus, mas com temor, com reverência, com verdade, com sinceridade, Deus hoje me autoriza a orar e promover uma grande mudança na sua vida. Mas uma mudança assim, amado, radical. Com Abraão foi o seguinte: Abraão, presta atenção. Eu quero estabelecer um concerto contigo. Vou fazer um concerto entre mim e ti. O seu nome define o seu propósito inicial. Porque o nome Abraão significa, em algumas traduções, pai exaltado, pai elevado ou pai de um povo. A partir de hoje, se você se esforçar para andar nessa rota, se você me prometer que vai andar na minha presença e buscar essa perfeição, essa mudança, eu mudo o teu nome hoje. De pai de um povo, você se chamará Abraão, pai de multidões de nações. E Deus acrescentou, repita comigo, acresce. Porque Deus acrescenta. Em alguns casos, Deus retira. No caso de Sara, Deus também mudou o nome dela. Porque antigamente ela se chamava Sarai. E Deus falou: tu vai se chamar Sara. Abraão, ele acrescentou. No caso de Jacó, ele mudou totalmente. Porque tem pessoas que a mudança tem que ser total. Tu não se chamará mais Jacó, vai te chamar Israel. Porque como um príncipe tu lutaste com Deus e prevaleceste. Amado,
Hoje é Santa Ceia. E a noite em que você tem a opção, inclusive hoje eu vou liberar até os ministros, ficarem, sabe, se rasgar aqui na presença de Deus, porque hoje é noite de nós estabelecermos marcos. Deus não é um Deus rancoroso. Deus não é um Deus que fica assim com a caderneta anotando seus erros, suas falhas, e na hora que você se apresenta diante dele, ele lança isso no seu rosto de jeito nenhum. Deus não é assim. Quem faz assim somos nós, que anotamos e guardamos coisas do passado, vira e mexe, a gente volta para o presente. Mas Deus não. Quando você coloca diante dele, ele zera a conta. E ele quer estabelecer novos marcos na minha vida, no meu ministério, na minha saúde física, na minha saúde espiritual, no meu casamento, na minha empresa, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida financeira. Em todas as áreas, Deus quer estabelecer marcos e deixar para trás aquilo que passou. Tem até aquele louvor do Kleber Lucas. Cadê o Mateus? Vou deixar na cruz. Olha, já dei a dica. Santa Ceia, tudo a ver, né? Tem coisas que você precisa deixar na cruz. E permitir que hoje Deus opere na tua vida como nunca opera. É forte demais isso. A vontade de Deus hoje é que Ele opere no controle total da tua vida, para que Ele opere coisas que Ele ainda não conseguiu operar na sua vida por causa de uma resistência. Hoje é noite das resistências caírem por terra e novos marcos serem estabelecidos, porque Deus tem algo grandioso para realizar na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Então seja a boca de Deus para quem Deus te direcionar. Deus tem algo grandioso para realizar na sua vida e através dela. Você crê? Pergunta se ele crê. Feche seus olhos, eu quero louvar o Senhor.